Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Nick, da TV 247, da TVT, Carta Capital, DCM, Blog da Cidadania. Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos à leitura dos jornais e também, claro, as notícias do blog, as notícias dos blogs, dos sites, etc. Olá, Kira Landim, e hoje acordamos com essa notícia da morte de Paulo Henrique Amorim. Olá, Mirtes Marco Poleto, Mirtes Petri, Kira Landim, acordamos hoje com essa notícia da morte repentina de Paulo Henrique Amorim, José Rodrigues, um dos grandes jornalistas brasileiros. Fernando Guerra, bom dia, de Presidente Dutra Maranhão, Lúcia Barreto, Josué Rafael. Pois é, então Paulo Henrique Amorim, um grande jornalista, 77 anos, chegou ao fim da sua jornada. Natália Brito, bom dia. Enilda de Carvalho, Orlando José Silva, bom dia a todos. Paulo Henrique Amorim, que não estava doente. Muito obrigado, seu Newton. Não estava doente. Ontem à noite saiu para jantar. Isabela Ferro de João Pessoa, bom dia. José Rafael, Cíntia Holtz, ele voltou de um jantar com os amigos, voltou para casa. Salomão Cavalcante teve um infarto fulminante e se foi. E se foi de repente. 77 anos. Fala, Claudinho. Bom dia, bom. E aí, tudo bem? Bom. Beleza? Bom dia. Como está? Dia, tudo bem? Muito obrigado. Estamos aqui com o Cláudio Tosi. Valdenir. Não tava ligando. Nossa, que prazer, hein? Muito prazer. Prazer é meu. Eu vou começar a acessar o seu trabalho. O Cláudio estava me falando. Eu vou acessar. Muito obrigado. Ó, vou mostrar para vocês aqui os nossos amigos que estão aqui. Vou indicar para os meus alunos. Aqui. Ah, maravilha. Deixa eu mostrar aqui. Que tem a outra câmera que eu aperto. Ah, agora sim, tá vendo aqui? Ué, bom dia. Por que não liga aqui? Estamos tomando um cafezinho da manhã aqui na Real. Olha aqui, agora sim, assim vocês estão no escuro, Cláudio, Otecir, muito bem. E aí, vocês souberam que morreu o Paulo Henrique Amorim? Acabamos de ouvir essa notícia. Paulo Henrique Amorim voltou de um jantar para casa, teve um infarto fulminante. Não estava doente, nada e tal. Ele estava meio afastado. Em junho ele foi afastado da Record. Isso, afastado do programa, né? Ele não foi demitido e tal, sobre o programa. Mas Isso deve ter complicado um pouco para ele, né? eu não sei, ele tem, quer dizer. Eu não sabia que ele tinha morrido após o jantar. Assim. Eu achei que ele estava doente, por isso foi afastado do programa. Nada, nenhuma doença. Ele foi demitido da Record? Não foi demitido, não. Foi afastado do programa. Só afastado. Porque a Record é Bolsonaro, né? Então ali a estação vendida. Totalmente, né? Então, Não tem jeito. sendo que ele estava lá há 16 anos. Ele começou em 2003 na Record.
Antigo, é o tempo do Lula ainda. Saiu da Globo pra lá, né? Foi. Acho que teve uma passagem pela Bandeirantes. Bandeirantes, pela cultura também. Cultura também. Também. Ano 2000 ele andou ali pela cultura. E o nosso grande João Gilberto também foi, né? Quem? Nosso grande João Gilberto. João Gilberto. Puta, nossa. Esse é uma grande perda, hein? Que loucura, né? Sei que é especialista em música, sabe? Mas a música popular ficou órfã. Uma grande figura. Ele que revolucionou mesmo a música. E não só música brasileira, né? O cara inventou uma outra coisa, né? Isso que ele inventou não existia, né? Jacques Brel tem que falar uma coisa muito legal sobre ele. Perguntaram ao Jacques Brel o seguinte: quem é que você acha que é o cara mais afinado que você, Jacques Brel? Ele falou: aqui na França ou no mundo? Ele falou: não, que você conhece de todos os artistas. Ele falou: João Gilberto, o cantor, compositor baiano, João Gilberto. É impressionante, porque as músicas que ele interpretava, ele compunha, porque era uma outra versão, né? Outra versão, totalmente. A música original era uma base para toda a criação dele. Ele ficava meses trabalhando sozinho. É impressionante, né? Até sair como ele queria 3, 4 meses. Ele era genial. Esse cidadão, eu gostaria de ter morrido antes dele. Eu espero morrer antes do Chico Buarque, porque senão aí o mundo fica negro de uma vez. Né? Bom, vamos tomar um cafezinho. Bom dia. Obrigado. Tchau. Obrigado pela visita, aos nossos amigos Cláudio e Valtércio. A gente encontra muitos amigos aqui na Padaria Real. Bom, então, seguinte, grande perda para o jornalismo, Paulo Henrique Amorim. Eu não sei como é que vai ficar a conversa fiada, não sei como vai continuar, se vai continuar, porque era um blog pessoal, né? Era do Paulo Henrique Amorim, PHA. Sem ele, não sei como é que vai ser. Vamos aguardar, mas queria transmitir meus sentimentos à mulher dele, Georgia Pinheiro, à filha, aos amigos. Eu não era um amigo do Paulo Henrique Amorim. Nunca tive muito contato com ele, sempre respeitei o trabalho dele, claro, admirei também. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma vez ele me entrevistou, no ano 2000. Ele tinha um programa na TV Cultura e quem morreu? Paulo Henrique Amorim. O grande jornalista Paulo Henrique Amorim tinha sido afastado da Record, do programa dele, do Espetacular, em junho. E ontem à noite, voltando de jantar, no Rio de Janeiro, em casa já, infarto fulminante, e morreu. Cida Alves, Ana Clara, bom dia. Paulo Henrique Amorim, uma carreira imensa, um dos melhores
jornais, revistas, uma voz da posição Bolsonaro. Trabalhou no Jornal do Brasil, no Pasquim, na Globo, claro. Como já disse Oscar Niemeyer, a vida é uma merda. A gente já nasce condenado a morrer. Não é essa a realidade. Todos estão condenados a morrer. Não se sabe quando, como, onde. E essa é a grande angústia, né? Não lembramos nunca do começo e também não sabemos do fim, porque o morto não sabe que morreu. O morto não sabe que morreu, não sabe nada. Então quero, nesse programa de hoje, homenagear Paulo Henrique Amorim, uma das vozes da oposição, defensor da liberdade de expressão, defensor da democracia, um firme defensor da democracia. Léo Martins, Silvia Lula Livre, pois é, Elias Rafael, a única certeza é que estamos vivos, pois é. Os gatinhos do Paulo Henrique Amorim, Petit Gâteau, do Arigato, pergunta aqui a Landini, Mara Beatriz, Jesus Alvaz, Merci beaucoup, Silvio Lula Livre, os melhores vão indo, pois é, Américo Portal, saudações, vai fazer muita falta, PH na imprensa. Vocês devem conhecer o Instituto Mises, aquele instituto de direita, comandado pelo Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão é um dos sócios da Ultragás, Grupo Ultragás. Salomão Cavalcante, olá, cadê a... minha cortesia, muito obrigado, Salomão. E o Hélio Beltrão, Instituto Mises, é um dos pivôs dessa volta da direita, né?
muito tempo, eles vêm trabalhando para não ter a direita, dizer que a esquerda é uma merda, né? Um trabalho de propaganda muito forte, que resultou nisso aí, na eleição do Bolsonaro, né? Mas hoje tem um artigo do Hélio Beltrão, irmão da Maria Beltrão, que é apresentadora da Globo News. Tem um artigo dele hoje jamais imaginei que um dia concordaria com alguma opinião do Hélio Beltrão. Estranhamente, ele assina um artigo hoje na Folha, repetindo o que eu já disse aqui várias vezes. É o artigo dele, pela liberação de todas as drogas. Pela liberação de todas as drogas. Ficou no momento de que não é o Estado que tem que decidir o que os cidadãos querem ingerir, contanto que não prejudique os outros. E ele faz um paralelo entre a situação atual no Brasil e a lei seca dos Estados Unidos, que aliás completa 100 anos. A lei seca foi decretada nos Estados Unidos, ninguém podia beber álcool, imagina. Beber não. As pessoas continuaram bebendo álcool, é claro, só que clandestino. O comércio foi controlado pelos bandidos. Mortes, prisões, Chicago, Al Capone, tudo isso teve origem dessa mafadada lei seca. É isso que diz o Hélio Beltrão, que a lei seca, as pessoas achavam que resultaria em menos alcoólatras, mais saúde, ao contrário, resultou em morte, resultou em bandigagem, prisões lotadas. E a mesma coisa que acontece no Brasil, com a proibição das drogas, principalmente da maconha, né? É um produto brasileiro, pode-se dizer, porque aqui tem plantação de maconha desde que o Cabral chegou aqui. Aliás, as velas das caravelas do Cabral eram feitas em cânhamo, como era. O cânhamo era usado na época, o cânhamo é de cannabis. E o Hélio Beltrão, do Instituto Mises, diz exatamente isso: tem que liberar todas as drogas para tirar o monopólio dos bandidos, porque hoje o monopólio está com os bandidos, os traficantes. Altos traficantes, não esses que são presos por aí, que estão na prisão, altos traficantes, ganham bilhões nas suas transações, ganham mais que as indústrias farmacêuticas e não pagam imposto nenhum. Então, a quem interessa manter a proibição? Às quadrilhas, aos bandidos. Um artigo muito corajoso do Hélio Beltrão. Eu acho que vai repercutir muito. Porque ele é um cara assumidamente de direita. É difícil encontrar um cara de direita lúcido desse ponto. De apoiar a liberação de todas as drogas. Isso é problema do adulto, do que o adulto quer tomar, não do Estado.
Mesma coisa com o aborto. A decisão é da mulher sobre o aborto. Maria Cristina Silveira. Então, por aí. Esse é um bom exemplo. De que a gente não pode rotular as pessoas definitivamente e evitar qualquer diálogo com elas, não ler, sabe? Eu sou contra o Hélio Beltrão, então não vou ler nada do Hélio Beltrão porque eu sou contra. Aliás, Hélio Beltrão filho, né? O pai dele foi ministro da ditadura. Mesmo pessoas como Hélio Beltrão, pessoas de direita, de repente raciocinam, refletem, e tomam posições diferentes das habituais. No Brasil, principalmente a maconha, que é um produto brasileiro. Não vou dizer a cocaína, porque vem a planta, a coca, não existe no Brasil, etc. Mas a maconha, que é uma planta brasileira, que podia ser produto de exportação, inclusive, trazer divisas, trazer muita riqueza, utilizada industrialmente. E aí cada um usa como quer. Tem usos industriais, tem usos medicinais. A Adriana Cópio, quem quiser fumar, fuma. Quem quiser usar para fabricar camisa, usa. Quem quiser para fabricar remédio. Isso acontece no mundo, aqui no Uruguai. Na Europa, vários países fazem medicamentos de cosméticos, cremes, tudo com base em maconha. E é fácil perceber que a maconha no Uruguai está liberada e não aumentou o número de consumidores, por exemplo, porque pessoas desinformadas acham que se liberar a maconha, por exemplo, vai sair todo mundo fumando maconha. Mas não é isso que acontece. Vejam no Uruguai, vejam em Portugal, está liberado também. Na Alemanha, está liberado, não aumenta o número de pessoas que fumam. O que aumenta, sim, são as pesquisas, aumenta a utilização do produto para benefício das pessoas. E essa é uma das liberdades fundamentais do indivíduo. Fazer o que ele quiser com o seu corpo. Ingerir o que ele quiser. E as consequências, é claro que é ele que vai sofrer, né? Ah, mas a maconha vicia. Bom, tudo bem, então, mas a pessoa tem que se responsabilizar pelo seu vício. Tem que se controlar, tem que, né, exercer a sua vontade acima do vício. Aí é o problema do indivíduo, mas o que eu defendo é que é o indivíduo que tem que resolver essas coisas no Estado. A planta não pode ser penalizada, não pode ser demonizada. Assim, a erva do diabo, né? No Brasil, ela passou a se chamar assim, a erva do diabo. Não é a erva do diabo. Ela tem veneno? Não. É tóxica? Não. Se ela serve para fazer remédio, não é nociva, não é tão nociva, não é? Exatamente, Zenaide. Usar maconha não pode, um problema de TV pode. Falar em armas, você me dá um gancho. Olha a foto de capa da Folha de hoje. Essa é a foto de capa da Folha que mostra um menino com um revólver. Crianças carregam armas falsas em desfile. Ontem foi dia de 9 de julho. Ontem foi 9 de julho, dia da Revolução de 32,
No desfile de 9 de julho, várias crianças desfilaram com armas, mesmo sendo falsas, porém desfilando com armas. Esse é o retrato do Brasil de Bolsonaro. O governo pretende esvaziar a Comissão de Ética Pública. O governo Jair Bolsonaro planeja esvaziar a Comissão de Ética Pública da Presidência. Pois é, mais uma coisa que eles querem destruir. Agora, uma outra notícia que me deixou muito indignado hoje é a destruição do Estado laico. É a destruição do Estado laico brasileiro. Hoje vai haver uma sessão de oração na Câmara dos Deputados, na qual vão participar os evangélicos do governo, presidente, vários ministros, uma oração evangélica dentro da Câmara dos Deputados, que é do Estado. A Câmara dos Deputados não pertence a eles, pertence ao Estado, e o Estado brasileiro é laico. No entanto, o Estado laico brasileiro está sendo destruído por Bolsonaro. A separação entre o Estado e a Igreja está diminuindo, praticamente não existe. A Igreja já invadiu o terreno da política e vice-versa. Isso é um absurdo, isso é uma ofensa à Constituição, é uma ofensa às outras religiões, não é aceitável que dentro de prédios públicos, dentro do Estado, que é um Estado laico, haja manifestações religiosas, a não ser que fossem ecumênicas. Se há uma oração evangélica, deveria haver judaica, católica, zen budista, muçulmana, o que é impossível. Por isso não deve haver nenhuma manifestação religiosa. Igreja e Estado são separados no Brasil, ou deveriam estar separados no Brasil. Decreto flexibiliza a regra para determinar o que é cerveja. Decreto publicado pelo governo Jair Bolsonaro ontem alterou as exigências para que uma bebida seja considerada cerveja, o que gerou polêmica entre advogados. A nova norma elimina a série de restrições, como o uso de cereais não maltados, por exemplo, milho e arroz, e produtos de origem animal. Bom, você está querendo saber sobre a reforma da Previdência. Ontem, o debate para a reforma foi até de madrugada. Eu assisti até uma certa altura, depois fui dormir, porque é um debate estéril, um debate estéril. A oposição repete aquela coisa que nós sabemos, que é um assalto. Essa reforma é um assalto, essa reforma é cruel, essa reforma vai trazer mais miséria, não vai trazer progresso ao país, não vai trazer crescimento, e é isso mesmo. Aí vem os outros da situação e dizem, não, mas é isso mesmo que vai trazer desenvolvimento, a oposição que não quer que o Brasil progrida, então fica de um lado esse discurso, do lado outro discurso, e assim vai. Assim foi até de madrugada. O governo está liberando uma grana que não acaba mais, só que os deputados querem mais grana ainda. Ó. O Congresso aumenta a fatura pela Previdência. O governo Bolsonaro amplia a oferta de emendas parlamentares, mas enfrenta resistência na Câmara. Já que o governo quer aprovar com tanta urgência, os deputados aprovam e dizem, não, então nosso voto vale mais que isso. Está acontecendo isso, né? É a compra da Previdência, como aconteceu quando Michel Temer tentou aprovar a reforma também, porque uma reforma horrorosa que vai prejudicar o povo e provavelmente vai resultar no fim de carreira dos deputados que aprovaram, eles querem uma recompensa.
por isso que ontem não foi possível votar, essa negociação. Essa negociação, mais dinheiro. E também é o seguinte, né? Os deputados não acreditam que o governo vai cumprir suas promessas. Uma parte já foi liberada, 1 bilhão, é sempre coisa de bilhão, né? Então o governo agora ofertou um total de 3 bilhões em novas emendas parlamentares. Os líderes do Centrão discutiram, inclusive, adiar a votação. A notícia para a semana que vem. A notícia é que deverá ser votada hoje a reforma no plenário e amanhã os destaques, né? Eles querem aprovar toque de caixa com discussões pela madrugada, o que é uma responsabilidade e uma ofensa também à população, porque isso deveria ser discutido à luz do dia. Então, quem que vai assistir ao debate às 3 da madrugada? É impressionante que Eduardo Cunha que agendava as questões mais importantes para a madrugada, quando ninguém está assistindo, e a coisa se repete agora, né? Em vez da discussão acontecer de dia, de manhã, de tarde, quando todos estão acordados e podem assistir, não. Eles discutem de madrugada. Mas a população vai perceber o que aconteceu no bolso, né? Na hora de ver, cadê a minha aposentadoria, né? A aposentadoria sumiu. As aposentadorias, já eram pequenas, né? Atualmente as aposentadorias são ridículas, né? Por exemplo, para receber o mínimo, hoje tem que ter 15 anos de carteira assinada. Eu não consegui reunir 15 anos de carteira assinada em 50 anos que eu trabalho em jornalismo. E se eu conseguisse, nesses 15 anos, eu ganharia um salário mínimo. Então é claro que a aposentadoria hoje é um bico, porque o cara, na verdade, não se aposenta. Ninguém se aposenta no Brasil, o cara continua trabalhando, só que aquela aposentadoria serve como uma graninha a mais. E com a grana da aposentadoria ninguém sobrevive. Não paga nem o inteiro a grana da aposentadoria. Olha, Carla, o frio está menor hoje. Melhorou muito a temperatura, viu? Ainda frio e tal, mas menos vento. É isso que faz a diferença, né? O vento gelado, não tem vento gelado, bastante sol, né? São Paulo está iluminado, está bem clara. A perspectiva é que o calor aumente no decorrer do dia. Então o debate da Previdência continua hoje. A oposição não tem votos, a oposição consegue obstruir. A obstrução leva a prorrogar o resultado, né? A prorrogar, adiar a decisão, ou então impor alguma contrapartida, né? Só que a oposição tomou a decisão de ser contrária totalmente à reforma. Então não está negociando mais nada, ela só consegue obstruir a essa altura. E o governo está reunindo os votos necessários. Isso é muito óbvio, porque o Centrão quer aprovar, os bolsonaristas e os tucanos, né? A oposição não tem nem 100 votos. Juntando o PT, o PDT está fechado contra a reforma, né? Muitos achavam que o Ciro Gomes estava favorável à reforma, mas não. No PDT, quem está a favor da reforma é a Tabata Amaral, está sob ameaça de expulsão se votar a favor da reforma.
Ciro Gomes já tentou convencê-la a mudar de posição, a votar contra a reforma, não conseguiu. O Carlos Lucas, presidente do PDT, também está apelando a Tabata Amaral. E se ela votar a favor da reforma, vai ser expulsa do PDT. O PDT fechou contra a reforma. No entanto, juntando todos os votos de PDT, de PT, PSOL, eu não sei se o PSB fechou, talvez o PSB feche também. Ainda assim, a oposição não tem votos para destruir, para rejeitar a reforma, né? E a situação está chegando aos 308 votos a duras penas, né, como estamos vendo, e em troca de emendas parlamentares. Isso quer dinheiro para o deputado investir na sua base e assim conseguir se reeleger, né? Os deputados vivem disso, vivem de emendas, né? Emendas são obras e esse é um trabalho que ajuda os deputados a se reelegerem. Por exemplo, o caso do Tiririca, né? Como é que o Tiririca se reelege? Ele tem doado a sua prática parlamentar, porque ele não aparece, não faz discurso, não faz projeto, nada. Só que ele dá um trator para cada prefeitura do estado de São Paulo, não é? Cidadezinhas e tal, que precisam de um trator para obras, ele pega as suas emendas e transforma em equipamentos como esse. E aí ele se reelege, né? Então, essas emendas que estão possibilitando a aprovação dessa reforma criminosa, uma reforma que extermina o futuro. Isso é uma coisa assim, que hoje já é uma vergonha a aposentadoria no Brasil. Ninguém consegue viver da aposentadoria. Com essa, então, com essa reforma é pior. A transição é horrorosa. O cálculo, né? O cálculo agora leva em conta desde o primeiro salário. Imagina fazer um cálculo do primeiro salário que eu recebi aos 18 anos, que vai fazer parte da média salarial. Né? Isso é um absurdo total, é um assalto. Essa reforma é um assalto nos nossos bolsos, é um assalto à mão desarmada. Vamos ver aqui a Folha de São Paulo. Não, vamos começar pelo Globo, que é o meu jornal favorito. Davi Alcolumbre escreve O Perigo das Fake News, presidente do Senado. Página 3. Vamos ver o que diz Davi Alcolumbre sobre fake news, né? O Senado está para abrir uma CPI das fake news, que abrange as eleições do ano passado, quem ganhou foram fake news, né? Não foi Bolsonaro que ganhou, ganhou a fake news Bolsonaro. Bolsonaro é uma fake news. Uma fake news de muito mau gosto, que está fazendo muito mal ao país. Aqui está Davi Alcolumbre, precisamos falar sobre fake news. Minha mãe tem 74 anos e, como milhões de pessoas no mundo, faz uso frequente do celular. É com ela que, conversando por voz ou por vídeo diariamente, vence a distância e a saudade dos netos e netas. Mas para ela, assim como para milhares e milhares de pessoas, o celular pode ser também uma fonte de engano. De vez em quando, por acreditar no que chega por meio de amigos no seu WhatsApp, me envia uma ou outra mensagem contendo uma fake news. A última foi sobre um suposto problema com a vacina da gripe, que por um momento
diferente de anos anteriores, a fez desistir de se vacinar. Eu e minha mãe, como boa parte dos brasileiros, não nascemos na era digital. Nesta sociedade, somos os chamados migrantes e, como tais, a tecnologia nos gera um certo estranhamento e até constrangimento, embora nos fascine e facilite a vida. Sejamos sinceros, nada nem ninguém nos preparou para essas mudanças que revolucionaram a comunicação. Pior, é difícil destrinchar o que é verdade em tempo de fake news. Um dos maiores estudos sobre a disseminação de notícias falsas na internet, publicada ano passado na revista Science, foi realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e concluiu que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. Claro, são muito mais impactantes. Notícia, digamos, normal, entre aspas, não tem impacto que uma notícia como o Papa ficou louco, Papa internado no hospício. Quem não vai ler uma notícia dessa? Não é? Você publica Papa internado no hospício. Todo mundo vai ler isso. Isso porque as fake news se valem de textos alarmistas, polêmicos, sensacionalistas, com destaque para notícias atreladas a temas de saúde, seguidas de informações mentirosas sobre tudo. Até pouco tempo atrás, a imprensa era detentora do que chamamos de produção de notícias. E os fatos obedeciam a critérios de apuração e checagem. O problema é que hoje mantemos essa mesma crença, quase que religiosa, junto a mensagens das quais não identificamos sequer a origem, boa parte delas disseminada em redes sociais. Confia-se a ponto de compartilhar, sem questionar. O impacto disso é preocupante. Partindo de pesquisas que mostram que notícias e seus enquadramentos influenciam opiniões e constroem leituras da realidade, a disseminação das notícias falsas tem criado versões alternativas do mundo, da história, das ciências, ao gosto do cliente, como dizem por aí. Os problemas gerados estão em todos os campos. No âmbito familiar, por exemplo, vai de pais que deixam de vacinar seus filhos a ponto de criar um grave problema de saúde pública de impacto mundial, e passa por jovens vítimas de violência virtual e física. No mundo corporativo, estabelecimentos comerciais fecham portas, profissionais perdem suas reputações e produtos são desacreditados como resultado de uma foto descontextualizada, uma imagem alterada ou uma legenda falsa. A democracia também se fragiliza. O processo democrático corre o risco de ter sua força e credibilidade afetadas por boatos. Não há um estudo capaz de mensurar os danos causados, mas iniciativas fragmentadas já sinalizam que ela está em risco. Estamos em um novo momento cultural e social que deve ser entendido para encontrarmos um caminho seguro de convivência com as novas formas e ferramentas de comunicação. No Congresso Nacional, tramitam várias iniciativas nesse sentido, que precisam ser amplamente debatidas, com a participação de especialistas e representantes da sociedade civil.
O problema das fake news certamente passa pelo domínio das novas ideologias, pelo domínio das novas tecnologias, com instrumentos de combate ao crime, mas também pela pedagogia do esclarecimento. O que posso afirmar, como presidente do Congresso Nacional, é que, embora não saibamos ainda o antídoto que usaremos contra a disseminação de notícias falsas em escala industrial, não passa pela cabeça de ninguém aceitar a utilização de qualquer tipo de controle que não seja democrático. Isso é um recado direto ao Bolsonaro. E quem tenta controlar os brasileiros através de fake news é o Bolsonaro. Foi o que ele fez durante toda a campanha eleitoral e é o que continua fazendo durante seu governo. Esse artigo é escrito, é endereçado ao presidente da República e aos seus aliados, aos bolsonaristas que comandam essa guerra de fake news, espalham fake news para espalhar terror, medo, confusão, para poderem dominar melhor as pessoas. Isso tem um objetivo ideológico, de dominação. É uma luta pelo poder. Você domina impondo o império do mundo. Quando você está com medo, você fica fragilizado. E é aí que você é dominado. É isso que Bolsonaro está fazendo. Está tentando controlar as mentes dos brasileiros através de fake news para tomar o poder de forma monocrática, para implantar uma ditadura militar religiosa. Essa oração evangélica marcada para hoje na Câmara dos Deputados é um sinal da destruição do Estado laico. Está sendo perpetrada por este governo. Destrói a democracia, destrói o Estado laico, destrói a liberdade de expressão, destrói a economia. Quanto mais miséria, melhor para esse governo. Porque os miseráveis engrossam as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas apoiam esse governo. O presidente é a cultura, escreve Zuenir Ventura. Quando o jornalista lhe pediu uma declaração sobre a morte de João Gilberto, o presidente Bolsonaro limitou-se a ir em meio à comoção geral. Ele era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok? E só. Os mais importantes jornais estrangeiros já tinham noticiado com destaque e pesar o falecimento do artista, classificando-o não como uma pessoa conhecida, mas como o reconhecido gênio que levou o mundo a aplaudir a bossa nova e fez de sua voz quase um murmúrio, um som universal. É estranho, porque Bolsonaro não faz economia de palavras quando não deve. É o rei da gafe e da inconveniência. Uma vez escrevi que ele sofria de incontinência verbal, e isso provocou reclamações. Não é implicância. Se ele conseguisse ficar sem opinar por algum tempo, esse silêncio obsequioso lhe faria muito bem, e ao governo também. O Google está aí para provar, com registro de centenas de frases polêmicas. Há suas famosas afirmações homofóbicas. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Contra a mulher, ela é muito ruim, feia, jamais estupraria. Racistas, quilombolas não fazem nada, nem para procriador serve. A favor da violência, vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre. O erro da ditadura foi torturar e não matar. E muitas outras
que não cabem nesse espaço. Eu continuo propondo um dia sem Bolsonaro, um dia sem publicar, sem compartilhar nenhuma declaração de Bolsonaro. Faria muito bem ao país. O país teria um dia de paz. O Brasil não tem paz desde janeiro. Prisão em segunda instância fica fora de pacote de Moro. Ainda bem, porque é inconstitucional. A Constituição obriga a que as pessoas só sejam presas depois de condenação na última instância, esgotados todos os recursos da última instância. Por 7 votos a 6, grupo de trabalho da Câmara que analisa a proposta anticrime enviada pelo ministro exclui do texto previsão sobre execução de pena. Tem que obedecer à Constituição. Folha de São Paulo. Bala perdida e frango rastreável. É a coluna de Fernanda Mena na Folha. Toda vez que abre uma garrafa de vinho, assa um frango bio ou morde um tomate orgânico, você pode rastrear seu local de produção, a empresa responsável e a safra ou o lote ao qual pertence. Já se você levar um tiro, será bem mais complicado obter informações que relacionem a cápsula da munição disparada ao trajeto que a conduziu até aquele que apertou o gatilho. Isso porque o sistema de controle e rastreamento de munições do Brasil, sob responsabilidade do Exército, tem se mostrado falho, como se fosse algo menos importante. Fábio Fabrini, também na Folha, escreve: não caiu a ficha. Jair Bolsonaro subiu a rampa do Planalto há 6 meses, mas seus gestos fazem crer que não lhe caiu a ficha do cargo que ocupa. É o chefe do governo do Estado, mas se comporta como um agente fora deles, a sabotar suas instituições, tal qual um ser marginal na política. Quer que a população se arme para se defender da violência, que, como mandatário, tem a missão de enfrentar com políticas de segurança. Rebela-se contra comandos constitucionais, a exemplo da demarcação de indígenas e quilombolas. Boicota o já combalido aparato de fiscalização do país, ao denunciar uma indústria de multas no trânsito e na área ambiental, buscando reduzir a vigilância e anistiar infratores. Na semana passada, exaltou a exploração de mão de obra infantil, a despeito do esforço das delegacias do trabalho para tirar crianças de carvoarias e cruzamentos. Nicola Pamplona, também na Folha, escreve: no sábado, após a enxurrada de críticas à declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o trabalho infantil, o deputado federal, seu filho, Eduardo Bolsonaro, pediu a seguidores que contassem experiências de trabalho quando crianças. Em poucas horas recebeu, nas palavras de uma seguidora, mais de 500 histórias emocionantes. Até de personalidades, como o juiz Marcelo Bretas, que contou ter começado a trabalhar aos 12 em loja da família. Esse trabalho infantil. Boa parte dos relatos seguia o padrão de experiências familiares, sinal de confusão sobre o conceito de trabalho infantil.
O termo foi revisto pela Organização Internacional do Trabalho em 2018, sendo restrito a casos em que interfere nos estudos e de trabalho mental, física, social ou moralmente perigoso. A organização lista ainda piores formas de trabalho infantil, que envolvem escravidão ou prostituição, e formas arriscadas, que incluem trabalhos por longas horas, com maquinário ou substâncias perigosas. A coluna Poder, a coluna Painel, assinada por Daniela Lima, diz o seguinte: os últimos vazamentos de mensagens trocadas entre a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro tendem a aprofundar a cisão que já existe no Supremo. Há uma ala da Corte que, a despeito de críticas emitidas por colegas, está disposta a sustentar todas as medidas da autoproclamada República de Curitiba. Que horror! Esse grupo de ministros só admite mudar de posição caso haja algo grave, com uma prova fraudada ou algum tipo de armação maliciosa. O que diz não viu até agora. Os ministros que falam em defesa da operação de Moro dizem que a Lava Jato conseguiu colecionar a antipatia de grupos opostos, unindo interesses de diferentes aspectos da política contra a sua atuação. No polo oposto, há um segundo grupo de integrantes do Supremo, que já admite ver crimes em situações desveladas pelas mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil. Para esse pelotão, entre os episódios mais graves, estaria um pedido do então juiz Moro de inclusão de um documento na peça da acusação, porque ele adiantou o usaria em uma sentença. Isso, dizem esses ministros, caracteriza a intromissão direta no processo a favor de uma das partes. Vamos ver as próximas revelações do The Intercept Brasil. Ontem, 40 advogados se reuniram com Glenn Greenwald porque há boatos de que as suas contas estariam sendo investigadas pelo COAF e a partir dessa investigação poderiam, em tese, ser tomadas medidas arbitrárias contra o jornalista Glenn Greenwald. Folha Ilustrada, sangue nos olhos, pesquisador descobre que diário atribuído à mulher de Euclides Cunha, pivô de seu assassinato, na verdade não foi escrito por ela. É a famosa Ana de Assis. Euclides da Cunha, escreve Maurício Meirelles, resolveu ter seu dia de pistoleiro. Partiu para casa onde sua mulher, Ana, tinha ido viver com o jovem cadete Dilermando de Assis. Vim para matar ou morrer, teria gritado. Meteu o pé na porta do quarto onde dormia o rival e saiu disparando em fúria. Acertou alguns tiros no amante da mulher e um na coluna do irmão dele, de Norá. Levou tantos outros, um perto do rim, um no pulso, um no braço e outro no tórax, todos do lado direito. O ano era 1909 e, como se sabe, Euclides morreu em decorrência dos ferimentos.
o assassinato do autor homenageado da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, que começa hoje, se tornou um dos mais rumorosos da literatura brasileira. Euclides já era, na época, o autor do best-seller Os Sertões. Mais de 100 anos depois, a tragédia da Piedade, exatamente 110 anos, né? Como o episódio ficou conhecido, não deixou de gerar interesse. Vez ou outra surge um novo elemento na trama rocambolesca. O mais ruidoso veio há 5 anos, quando Ana Sharp, neta da mulher de Euclides, revelou ter um diário escrito pela avó sobre o caso. Na capa do caderno está escrito: o caso do homicídio de Euclides da Cunha, por Dilermano de Assis, exposição e narrativa dos fatos feitas por escrito do próprio punho da mulher da vítima. No documento, Saninha, como era conhecida, faria um retrato indecoroso do autor. Ela conta como se casou com ele aos 14 anos e levou a boneca favorita para a lua de mel. Relata desespero com o ímpeto carnal do marido e os xingamentos de vaca vindo de Euclides, que também rasgava seus vestidos. Saninha se culpava. Ao escrever dizia, aspas, cumprir com o sagrado dever e dar desencargo à minha consciência e tranquilidade ao meu espírito, dizendo que, de nós 3, Euclides, Dilermano e eu, 3 criminosos, o mais responsável sou eu. O problema é que a caligrafia no documento não é a de Ana de Assis, o que levanta dúvida sobre a autenticidade do diário. A descoberta é de Felipe Rissato, um pesquisador independente que tem acumulado uma série de descobertas sobre Euclides de Assis e Machado, sobre Euclides da Cunha e Machado de Assis nos últimos anos. Rissato comparou a letra do diário com cartas conhecidas de Saninha. Como pesquisador, digo que o diário definitivamente não passou pelas mãos de Ana de Assis. Não foi ela quem escreveu, apesar de na capa dizer que foi escrito de próprio punho, afirma Rissato. Não posso dizer que não foi ela que ditou para alguém, mas tendo o indício de que não foi ela que escreveu, fica um pouco complicado acreditar. Bem, meus amigos, muito obrigado por assistirem a essa primeira edição de hoje da TV Sonic. Aos que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal. Peço também que compartilhem, peço que assistam outros vídeos. Aqueles que querem colaborar, temos o Superchat, temos o Projeto Catarse, para vocês colaborarem com a quantia que quiserem para o desenvolvimento do canal e também como minha remuneração, porque eu sou um jornalista profissional e vivo de jornalismo há mais de 40 anos. Então, meus amigos, eu sempre faço transmissões ao vivo, sempre que acontece alguma coisa, sempre que há uma nova notícia, sempre que eu faço uma nova paródia, sempre que dá vontade de conversar com vocês, que é quase sempre. Agradeço muito a participação de todos, agradeço muito a audiência e espero contar com vocês no próximo programa. Muito obrigado e até lá.